Que a presença graciosa do bom Deus seja contigo, bom estar mais uma vez neste canal, caminhando com a palavra em nossas reflexões sobre a palavra de Deus e a instrução que ela traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Esta reflexão é uma sequência da anterior, você pode assistir ao vídeo neste mesmo canal, sobre a primeira parte do Salmo 16, onde trouxemos uma reflexão acerca de um testemunho vibrante de fé da pessoa que escreveu este salmo, supostamente Davi, onde ele testemunha de que Deus é o seu refúgio, de que nele coloca toda a sua confiança e que recebe de Deus assim uma herança grandiosa que lhe traz profunda satisfação. E hoje eu me proponho a trazer a você a sequência, a segunda parte deste Salmo 16, dos seus versículos do número 7 até o 11, porque, digamos assim, caminhar é preciso perceber que a vida segue, que ela tem uma trajetória. E por isso eu chamo esta nossa reflexão de hoje de na trajetória da vida, dia após dia, não falte direção, segurança e alegria. Sim, porque se o salmista diz que ele está realizado no Senhor, ele encontra em Deus um refúgio, um lugar onde ele é acolhido, mas a gente sabe que a vida segue, ela precisa, e ele também já havia testemunhado de que ele imagina este refúgio de Deus com os acontecimentos do dia a dia. Portanto, ele está declarando algo que agora ele também reafirma nessa trajetória da vida, na nossa jornada, quando nós imaginamos empreender uma viagem. Uma das perguntas importantes é: quem é a nossa companhia? Sim, porque nós somos peregrinos neste mundo. E há que se perguntar de que forma vamos seguir nesta trajetória, porque este salmo fala de caminho, ele fala da rotina, ele fala da nossa existência. E eu quero destacar com você 3 expressões nessa segunda parte, que são, ou 3 elementos que são fundamentais para a nossa trajetória de vida. A primeira dela, que está expressa aí no versículo 7 do Salmo 16, tem a ver com se eu sigo uma trajetória, eu tenho a direção, eu sei o caminho que eu vou seguir. E o salmista testemunha dizendo: quem me instrui é o Senhor, quem me aconselha é o Senhor. E a imagem que traz nesse versículo 7 é assim, porque ele diz: bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite, ou durante as estações da noite, o meu íntimo, o meu coração, ou literalmente meus rins, eles me ensinam, me aconselham. Ora, quero convidar você a uma reflexão sobre esta imagem. Nós somos instruídos noite e dia. Tem aquela propaganda do Banco 36 Horas, o Senhor é contínuo, permanente, nos instruindo, nos aconselhando. E mesmo quando nos deitamos, nós continuamos sendo, talvez venha uma inquietação, mas uma oportunidade de aprofundar o que o Senhor nos ensinou durante o dia, Ele continua nos ensinando. O Salmo 127, versículo 2, diz: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Quer dizer, inclusive a instrução Deus nos traz à noite. Muitas vezes pessoas conversam e falam com a gente: eu me angustio de noite. Eu tenho dito: tenha uma outra visão sobre a noite. Aproveite a noite, muitas vezes, quando você acorda, para falar com Deus no silêncio da noite, ou também ouvir a voz de Deus. Nós temos o exemplo em nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus tirava muito proveito dessa calmaria da noite para aprofundar a sua relação com o Pai. 2 exemplos, 2 cenários da vida do ministério de Jesus. Primeiro, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 6, versículo 12, está escrito que Jesus passou a noite em oração antes de escolher os seus discípulos que seriam mais próximos, os 12.
E um segundo momento da trajetória de Jesus é na véspera de quando ele foi preso, quando seria julgado, condenado, crucificado, morreria na cruz. Ali diz que Jesus orou intensamente naquele jardim do Getsemane, buscando essa direção do Pai, essa instrução do Pai. E eu diria assim que se nós nos deixamos instruir por Deus, nós vamos chegar no mesmo estágio da reação de Jesus. Que não seja a minha vontade que seja feita, mas sim a tua, Senhor. Portanto, na trajetória da vida é muito importante saber quem nos instrui nesse caminho. Um segundo aspecto importante dessa reflexão é como vamos seguir esse caminho. Nós temos segurança? O verso 8 fala da alegria de ter a presença de Deus e diz: eu não serei chacoalhado, abalado, porque tenho no Senhor a minha segurança. E de alguma forma esse testemunho de um Deus que guarda, que cuida, tem um crescendo, porque aí vem o versículo 9 e o 10 falando de algo mais profundo. Por isso meu coração se alegra, meu espírito se regozija e meu corpo habitará seguro, pois não deixará minha vida no túmulo, no Sheol, no mundo dos mortos, nem permitirá que o teu santo sofra deterioração, sofra decomposição. É interessante que olharmos isso. Davi, sendo um filho da sua época, ele estava falando de algo que ele reconhecia. Ele queria o livramento da morte imediata. Ainda não havia tão claro nessa época de Davi o ideal, a esperança da ressurreição. Ela viria mais tarde, na época do exílio. Você lê Daniel 12, que fala da esperança de que os justos e os ímpios ressuscitarão. Mas será que Davi foi alguém profético que apontou para algo maior ou alguém maior do que ele? Bem, meus queridos, se você abrir lá em Atos, no seu capítulo 2, versículos 25 em diante, você percebe que o apóstolo Pedro, ao estar fazendo aquela pregação, menciona justamente essa parte do Salmo 16, do versículo 8 até o 11. E ele, ao estar argumentando sobre o Senhor Jesus, sobre a sua obra, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, ele aponta como que dizendo: Davi não estava falando de si mesmo sobre o livramento do túmulo. Ele estava apontando para alguém, e esse alguém é Jesus. Sim, porque interessante até que no versículo 8 do Salmo, quando diz, aliás, no versículo 9, quando diz que meu corpo repousará em segurança, repousará seguro, nós percebemos aqui que a tradução em Atos 2, no seu versículo de número 26, já não é apenas seguro, está dizendo repousará em esperança, porque sabe que não experimentará naquele momento toda a ação da morte sobre si, porque seria levantado dos mortos ao terceiro dia. E aqui aponta para Cristo, sua morte, seu sepultamento no túmulo, mas a sua ressurreição, não experimentando o estar, permanecer, ser abandonado na morte, não experimentando o sofrer a decomposição. E o salmista, então, aponta, é emprestada essa palavra dos Salmos para se referir a alguém maior, que é o Senhor Jesus, que superou. E veja então que ao salmista dar testemunho da confiança em Deus, da herança que recebe, da segurança, da instrução, dessa trajetória de vida, meus queridos, minhas queridas, ele está vendo mais o que Deus tem para mim é muito maior do que eu mesmo imaginava. E falando em imaginar, imagine que você conhece uma pessoa muito amiga lá na Europa, talvez na Alemanha, talvez um familiar que mora na França, na Itália, na Inglaterra, e você diga: eu vou comprar um carro muito bom, vou fazer toda a revisão, prepará-lo e vou visitar esse parente lá na Europa. Você conseguiria fazer isso com esse carro?
Claro que não, tem o oceano aí no meio. Você poderia até chegar bem até o litoral, vislumbrar lá longe, a milhares de quilômetros, estar familiar, e você não poderia chegar. Assim tem a ver com a trajetória da nossa vida. Somente Jesus é capaz de nos conduzir até esse destino grandioso e glorioso. Só Ele nos conduz aqui no caminho na terra. Só Ele pode nos conduzir face à morte. Só Ele pode nos conduzir adentro da eternidade. Sim, porque Ele venceu a morte, porque Ele não ficou no túmulo e também traz a nós a realidade da ressurreição. E esse salmo termina então de forma apoteótica. Ele termina exaltando de uma forma que até faltam palavras para o salmista ao dizer: tu me farás conhecer o caminho da vida plena, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita, quer dizer, o lugar de honra de Deus. Há um prazer, não dos prazeres que o mundo oferece, que são ilusórios, que são momentâneos, mas que resultam em ressaca, que resultam em desânimo, que resultam em culpa. O prazer gracioso que Deus tem aqui para mim e para você é eterno, é verdadeiro, é puro. Alguém disse nesse versículo 11, temos uma suave descrição da intensidade do que é a eternidade, do que é o céu para nós. Esse salmo nos ajuda a nos perguntarmos, em algum sentido, onde você busca na trajetória da vida a instrução, a direção para o caminho. Em segundo lugar, a pergunta é: quem lhe dá segurança dia e noite? Em terceiro lugar, até onde vai, meu querido, minha querida, a expectativa que você tem quanto à sua existência, quanto a essa trajetória? Na trajetória da vida, dia após dia, não falte a direção, a segurança e a alegria. Isso tudo você encontra unicamente no que Deus tem para dar para você por meio de seu Filho amado, Jesus Cristo. Busque e encontre esta realidade nele, na sua trajetória da vida, e continue caminhando com a palavra de Deus.